Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muito legal, uma baita oportunidade. Vou conversar com Adilson Cruz, ele é arquiteto de software da Gateware. Adilson, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar. Tem histórias interessantes e bacanas para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? Exato. Na verdade, a Gateware tem uma história bastante interessante, né? Eu gostaria que a gente começasse essa nossa conversa, você comentando um pouquinho do histórico da Gateware, que é uma empresa nacional, já está estabelecida há algum tempo no Brasil e fora. Então, resumidamente, conta um pouquinho quem é a Gateware para a gente depois entrar em alguns tópicos específicos mais interessantes ainda. A Gator hoje é uma empresa de mais de 20 anos de mercado. Ela iniciou sua trajetória com atendimento à fábrica de software no setor bancário, atuando bastante com a HSBC. Ela foi fundada aqui no Paraná, né, pelo atual presidente hoje, Francisco, né? E ela veio se transformando, gerando uma transformação bem grande nessa situação digital hoje que a gente se encontra. Há algum tempo atrás, nessa transformação que houve, nosso presidente e os diretores que estavam junto dele entenderam que a empresa precisava atender diferentes níveis de mercado, né? E com o tratamento dentro da fábrica de software foi melhorando esse engajamento, ele foi dividindo a empresa em 4 pilares de sustentação, que a gente chama de suítes de negócio. Essas suítes de negócio são 4 delas. Uma delas é o Value Strategy, que atua com gerenciamento de projetos. A segunda é o Outsourcing, que é a alocação de profissionais, né? Então tem um tratamento para essa alocação de profissionais. E temos também o GW Labs, que é a nossa fábrica de software, né, que continua até hoje trabalhando aí dentro do nosso mercado. E temos também a nossa fábrica de soluções, que é o nosso GW Solution, que é onde temos o nosso produto, que é um dos pontos focais da nossa conversa, que é o Live ID, né, uma aplicação de prova de vida e reconhecimento facial aí para fundações de previdência complementar, institutos também de previdência complementar. Bom, essas 4 áreas da empresa, essas 4 suítes, têm aí uma complementariedade bastante interessante, deu para perceber agora, né? Mas o nosso foco dessa nossa conversa hoje está no último tópico que você mencionou, que é o Live ID, que é uma solução inovadora, bastante importante para quem está vivendo tempos aí de transformação digital, pessoas que precisam ou devem ficar mais em casa. Então vamos contar para quem está nos vendo o que é exatamente o Live ID e de onde veio a ideia, porque é uma solução bastante interessante. Certo. Bom, o Live ID é uma solução que nasceu de uma empresa chamada Biexpo, né? O criador dessa solução, vou citar o nome dela aqui, que é o Paulo Mata, né, que trouxe a solução. Ele veio com essa necessidade a partir dos parentes que ele estava fazendo prova de vida, e alguns parentes tinham que apresentar documentações, tinham que ir no cartório. Então, a solução Live ID cresceu bastante nesses últimos anos, principalmente por conta da pandemia, mas é uma solução que vem antes da pandemia, né? E os principais problemas eram gastos, ida até o cartório, autenticação de documentos, apresentação de documentos para validar o processo todo de prova de vida. Então, essa solução vem bem na evolução tecnológica em trazer isso para um aplicativo moderno, fácil de utilização, fácil de processamento. E nessa época, esse criador da aplicação começou a identificar que ele já tinha uma ferramenta que tinha seus potenciais e precisava agregar essa informação. É aí onde ele procurou a Gateware, né, onde o nosso presidente Francisco é um amigo bem próximo dele, onde eles tiveram esse contato e onde ele começou a ganhar, o produto começou a ganhar mais robustez em relação à segurança, à utilização, eu vou falar assim, própria tecnologia embarcada dentro dela, né, evoluções de inteligência artificial,
todas englobadas dentro desse produto, né? Então, esse produto hoje, utilizado para a realização de prova de vida e atualização cadastral, dentro de previdências complementares, ela tem esse intuito de facilitar para os aposentados e pensionistas um processo ágil, fácil de utilização, onde ele apresente os documentos no momento e originais, então ele não precisa de uma autenticação evidente disso, ele pode apresentar esses documentos ali para o celular, ele vai fazer um processo de prova de vida onde tenha uma inteligência artificial toda anualmente, às vezes semestralmente atualizada para garantir que os movimentos que ela está realizando durante aquele processo são movimentos válidos, são movimentos de uma pessoa que está viva, para garantir todo o processo de prova de vida e que ele atualize seus dados da maneira correta. Então, garantindo para que as fundações tenham os dados atualizados e garantindo para o participante, né, que a gente está falando de aposentados e pensionistas, uma comodidade de ficar em casa. Então, ele pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento, para comodidade dele e também comodidade dos parentes, onde ficam preocupados com, poxa, tem que levar para fazer prova de vida, ou ele vai sozinho, tem que ficar preocupado que ele vai pegar um ônibus ou vai pegar um táxi, vai se machucar no meio do caminho. Ele diminui muito esses riscos para garantir esse processo como um todo. Sabe uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante? Um pouquinho antes da gente gravar, você me contou esse ponto, que um dos aspectos fortes da solução tem toda a área, a parte de inteligência artificial, reconhecimento óptico, avaliação das imagens, isso é tudo bastante importante, mas tem também queria que você contasse, explicasse um pouco melhor, tem uma certa integração com outras fontes de dados para ajudar a validação, isso confere mais segurança? Como é que é isso? Sim, além dos próprios processos que o Live ID tem, que são os processos internos, né? Para ele garantir que a movimentação é de uma pessoa que está viva, a gente tem as integrações com órgãos do governo, né? Então a gente valida a partir de um documento que ela apresenta durante esse processo de vida, a gente valida se esse documento é real, a gente vai no Denatran, nos órgãos estaduais para validar se ele está apresentando um documento válido. A gente valida também os dados junto à Receita Federal se são informações corretas desse aposentado, desse pensionista. Também fazemos uma varredura dentro dos cartórios aqui do Brasil para ver se não há nenhum registro de óbito dessa pessoa, e tudo isso consolidado em uma plataforma onde a Fundação, o Instituto de Previdência, podem visualizar e garantir que o participante, o aposentado, o pensionista que está realizando esse processo, é ele mesmo. Então a gente faz toda essa averiguação, né, que são as nossas integrações, para garantir segurança, processos antifraude e, no caso, conformidade com todo o processo que ele está realizando, né? Uma coisa importante, tá, Flávio? Eu falei bastante da inteligência artificial na movimentação. A gente não pede para o participante se movimentar durante o processo. A gente só pede que ele tire as fotos. Eu, intrinsecamente, com a minha IA que eu tenho embarcada dentro da aplicação, eu faço essa análise dele. Então, simplesmente, ele só tem que tirar as fotos. Não, é uma praticidade, uma comodidade e realmente bastante importante. Agora, esse conjunto de dados todos que vocês acabam tendo que manipular poderiam ter implicações com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu entendo que vocês equacionaram isso. Como é que está aí em relação à LGPD, a conformidade da solução do Live ID? Legal. Outra parte que é bem importante, que é essa proteção de dados, né, dos aposentados e pensionistas, para cada fundação, a gente atende a LGPD, comporta e apresenta para o aposentado e pensionista as obrigações e o que legalmente ele tem, que ele pode exigir, o que a aplicação vai fazer durante esse processo de prova de vida, que é muito importante para manter o benefício dele, né? Então a gente não está tirando, a gente não vai esboçar ou colocar essa informação a público. Então, são informações que já estão hoje dentro da fundação e somente a fundação tem acesso.
Então, trazendo parte tecnológica, a gente está falando em criptografias, a gente está falando em segurança de dados, a gente está falando em criptografia de base de dados, criptografia de fotos apresentadas, para que somente as pessoas autorizadas dentro do Instituto de Previdência façam essa avaliação e tomem a ação que é necessária, que é manter o benefício de quem realmente precisa. Então, atendendo a todos esses pontos, os aposentados e pensionistas sabem, né, e vão saber, porque é uma característica muito do produto de gerar comunicação. Ele vai garantir que a pessoa vai estar muito bem informada e esse é um dos canais de atendimento do Instituto de Previdência, aonde ele vai tirar dúvidas e somente ele que vai entrar em contato com o participante. Ou seja, eu tiro aquela engajamento que os bancos fazem após descobrir que uma pessoa está aposentada, descobri que você está aposentado pelo Instituto de Previdência tal. Quer fazer um empréstimo? Então a gente está eximindo isso e está colocando isso somente para o Instituto de Previdência. E aonde o aposentado somente vai definir se ele quer que entregue essas informações para que ele também tenha as comodidades dele, né, de uma pessoa certa ligar na hora certa para o que ele precisa, com a instituição de previdência complementar com que ele contratou, que ele tem o benefício dele rotineiramente recebendo. Né? Então, garantindo a LGPD, tem tudo detalhado para o participante, para o aposentado e pensionista, onde ele tem essas informações que ele pode e deve manter atualizadas para manter o benefício dele continuamente aí enquanto ele estiver vivo. Perfeito. Puxa vida, muito interessante. Agora, para a gente, nosso tempo voou e a gente aí tem aí algumas coisas que eu queria te perguntar. Você poderia dar algum exemplo de alguma empresa, que você possa citar, obviamente, que você tem autorização, alguma empresa que está utilizando os serviços da Gateware por meio do Live ID? Não sei se vocês já estão aí com tratativas com órgãos também que sejam públicos, enfim, conta um pouquinho de quem é o cliente dessa solução. Bom, alguns clientes eu tenho já autorização para falar, né? Outros ainda eu não tenho, né? Principalmente esses que a gente está tratando com órgãos do governo. Eu não tenho essa autorização ainda deles, até mesmo porque é a própria lei que não me permite isso. Mas os principais clientes hoje dessa aplicação são companhias de energia elétrica, né? Hoje a gente tem no Rio de Janeiro a Light, então a gente tem a Braslight nesse grupo de previdência complementar. A gente tem também dentro do Rio de Janeiro a Refer, que cuida de todas as companhias ferroviárias do Brasil. Tem a Cifrão é o grupo da Casa da Moeda. Tem a Raizen, tem a Raizen com seus fundos previdenciários. Tem também a Visão Prev, que é do Grupo Telefônica. Essas são uma das várias, e a própria Enerprev também, que é do Grupo de Energias de São Paulo. Essa é uma das várias empresas que hoje estão utilizando a ferramenta, né, que eu tenho permissão aqui para falar. Uma apresentação, Flávio, lá em Brasília, a FIPEC, que é o grupo de normalizações, né, ABNT, CNPq, eles também utilizam a ferramenta, então indo aí para o seu terceiro ano de utilização agora da ferramenta. Então, foi um agregado aí que teve na utilização da ferramenta que estão bem satisfeitos com essa ferramenta, né? Então, e ajudando, né, tanto o processo deles interno, né, que eles estão aumentando a credibilidade nos dados que internamente eles podem ter eficiência dos beneficiários que estão cadastrados e também dos aposentados que estão bem mais satisfeitos em não ter que ficar correndo toda hora para a fundação para fazer alguma coisa. Claro, claro. Puxa vida. Bom, você deu exemplos bem importantes, bem interessantes. Eu realmente não tinha pensado quantas empresas de porte aí, médio ou grande, têm as suas
seus próprios institutos de previdência, isso é importante que seja avaliado. Você não pôde comentar nada sobre áreas públicas, entendo isso, estão em tratativas, mas quem sabe numa próxima conversa, algum tempo para frente, você possa contar, a gente voltar a conversar e você contar essas novidades. Se você estiver em São Paulo ou se eu estiver em Curitiba, em torno de uma mesa, tomando um café, gravando um Papo Fácil ao vivo, que tal? Ótimo, adorei a ideia. Vamos conversar e bater Vamos em papo frente. fácil. Tendo novidades, a gente volta a falar. Com certeza o assunto é bem interessante, uma solução criativa, útil e está ajudando muitas pessoas. Quero te agradecer muito pela oportunidade. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Adilson Cruz, arquiteto de software da Gateware. Adilson, fique bem, até uma próxima oportunidade, uma próxima conversa, que não demore muito não. Até lá. Obrigado, Flávio.